Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos. Num momento em que a humanidade está muito preocupada com a questão da violência, trabalhadores espíritas estão evangelizando na penitenciária e no sistema socioeducativo. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe os nossos convidados, Sérgio Favarini e Wagner Mello, que são dois trabalhadores aqui da Comunhão Espírita de Brasília que desenvolvem esse trabalho. A gente vai conversar sobre isso junto com a Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos conversar com vocês um pouquinho sobre esse trabalho de evangelização que vocês fazem. Vocês atuam na penitenciária Papuda, aqui em Brasília, e no sistema penal socioeducativo com os menores infratores. Seria isso? Isso mesmo. Na Papuda a gente visita hoje o CDP2, que é uma das unidades de internação lá da Papuda, né? É um centro de detenção provisória. São presos que ainda não tiveram condenação definitiva. Okay. Ainda estão aguardando o julgamento final e a absolvição ou sentença, né? Então, mas tem outros blocos também da Papuda. Hoje a gente consegue atuar no CDP2. Quantos voluntários fazem esse trabalho? Nosso grupo hoje tem aproximadamente 6 voluntários, né? No penitenciário e 10 voluntários no socioeducativo. E vocês fazem esse trabalho uma vez por semana, essa visita? No CDP, na Papuda, a gente visita toda sexta-feira. A gente procura sair daqui da comunhão por volta de 8 horas da manhã. A gente faz uma carona solidária até a penitenciária, né? E chega lá por volta de 8h30, 8h40. E aí tem um certo credenciamento para entrar no sistema prisional. A gente entra por volta de 9h10, a gente está entrando, já chegando ali no pátio dos detentos. Eu quero, antes da gente entrar mais fundo nessa questão, trazer aqui para vocês um documento que a Federação Espírita Brasileira elaborou, você me disse, né, Sérgio, ano passado, não foi isso? É recente esse documento. E ele se chama Orientações para a Assistência Espírita nos Sistemas Penais. Nesse documento, a FEB diz, considerando os altos índices de criminalidade e reincidência, tanto nos meios urbanos quanto no interior do país, entendemos como um dever a atuação espírita mais efetiva dentro desses estabelecimentos. Urge dar ainda mais o contributo para a pacificação social e o auxílio para construirmos uma sociedade humanitária. O ódio e a descrença precisam dar lugar ao amor, à fé e à perseverança no bem. É preciso condenar e repelir o crime, não o criminoso. Então, a partir daí, eu quero perguntar a vocês, né? Por que vocês escolheram trabalhar no sistema prisional e que resultados vocês têm obtido desse trabalho? Uma pergunta muito interessante. Nós precisamos desmistificar, né, o sistema prisional e as pessoas que estão lá dentro. Eu tive um primeiro contato com uma unidade prisional quando eu morava em São Paulo e tive a oportunidade de visitar o Carandiru. E, de fato, não tenho boas recordações do que eu vi ali. Era penoso para quem estava lá dentro e para quem conhecia o sistema. E aí foi a minha primeira reflexão a respeito, porque um detento ele é condenado a uma pena de privação de liberdade. Mas, na prática, ele acaba sendo duplamente penalizado, porque ele sofre maus tratos, violência física, superlotação, comida estragada, etc, etc. E aí eu comecei a achar que isso não é justo, né? Que ele sofre um abandono das instituições, e aí a gente enxerga que existe uma pitadinha de vingança contra essa pessoa que está ali, né? E então eu achei que nós deveríamos, de alguma forma, levar essas pessoas um pouco de assistência, um pouco de amparo, porque, tudo bem, ele deve ser responsabilizado pelos erros que ele cometeu, ninguém questiona isso, mas não é justo que ele sofra uma pena adicional na forma de violências múltiplas indevidamente. Então, o nosso trabalho, no meu caso pelo menos, eu me despertei para essa necessidade de visitar e conversar com os detentos a partir dessa detecção de que havia uma penalidade dupla para esse detento. E isso não considero isso correto, né, do ponto de vista da sociedade, porque esse detento, muito provavelmente, ele vai sair de lá de dentro com
com um sentimento de mágoa, de injustiça, e isso vai se reverter contra a própria sociedade na hora que ele voltar ao nosso convívio. Então, nós precisamos, de alguma forma, trabalhar isso antes que esse problema se agrave. Uhum. O Wagner. Não, vamos Wagner, escutar quer o comentar? Wagner. Vamos lá. Então, O que fez, né? O que te chamou a atenção nisso? Eu morava nos condomínios, na região que é próxima a Papuda, né? E por diversas vezes eu via os presos caminhando, assim, eram vários, sempre de cabeça raspada, roupa branca, né? E uma vez por semana eu também via com frequência, via as famílias que chegavam para visitá-los, muitas vezes 11 horas da noite, meia-noite, e ficavam ali até 8 horas da manhã, quando é liberada a visita, né? Aí você via mulheres, crianças, né? E sempre numa situação muito precária, né? As famílias numa situação precária, os presos também, quando tinham a oportunidade de sair, saíam só de chinelo, caminhando, assim, uma longa distância. E quando eu fui fazer minha associação aqui na Comunhão para trabalhar como voluntário, eu tinha várias opções lá, né? Eu já tinha trabalhado com crianças, já tinha trabalhado com idosos. Aí quando eu vi a opção do sistema prisional, eu lembrei, tive na memória essa recordação que eu tinha das pessoas que eram quase que meus vizinhos ali, né? Sim. Aí eu acho que é uma questão de compaixão, né? A gente ter um pouco de entender o que o outro está passando, ver o sofrimento do outro, que, como o Sérgio falou, por mais que ele tenha feito coisas que não deviam, coisas que são condenáveis, né? Não é só o preso que sofre a pena, é toda a família que sofre a pena junto, né? Você tira ali um pai de família, a mãe fica sobrecarregada, os filhos com uma assistência mais precária, né? Então é todo o núcleo familiar que é desfeito naquele momento, né? E a gente tem uma vivência também, assim, que muitas vezes são famílias que às vezes o pai já foi preso, o avô já foi preso, assim, uma certa recorrência, o irmão também já foi preso, né? E a gente tem que trabalhar para, pelo menos espiritualmente, tentar romper esse ciclo, né? Como se fosse uma sina. Quebrar ali, esse ciclo ruim, né? Sim. E eu acho que um dos melhores caminhos é a fé, é a esperança, é acreditar que fazendo coisas melhores a gente vamos ser um ser humano melhor, vamos ter uma sociedade melhor, né? E eu acho que a fé é uma das melhores portas para esse caminho. A gente está num momento, né, de tanta violência. Eu não sei se essa violência está nesse nível, se as nossas mídias, né, alimentam esse nosso estado de violência, né? Porque se a gente, às vezes eu passo uma semana sem assistir, né, notícia, não muda nada, e a notícia é que é sempre violência, violência. Então, talvez como se estivéssemos impulsionando a termos para tudo um olhar de violência, de medo, né? Penso que é uma situação difícil. Mas, no mesmo tempo em que a Ana Cristina leu, né, que nós devemos não estar de acordo com o ato, porque para tudo que a gente faz há uma consequência na qual nós somos responsáveis. Mas ter a compaixão para o criminoso, né, porque a gente desconhece as suas causas, né. Vocês trabalham nos dois, né, no sistema prisional e no sistema socioeducativo. Então, eu percebo que vocês devem ter, né, esse olhar mais integral, né, daquele que está começando, né, o adolescente que está naquela vida, né, que vai comprometer a sua idade madura, e também acompanham alguns que estejam. Como é que isso funciona, né, no olhar de quem não tem essa experiência como eu, por exemplo? Olha, a questão da violência na sociedade, né? A gente vai se surpreender, as pessoas que tiverem a oportunidade de fazer esse trabalho vão se surpreender ao descobrir que dentro das unidades prisionais do socioeducativo, a gente vai encontrar muitas pessoas iguais a nós. A gente tem a ideia de que a maior parte dos detentos e dos internos são presos de alta periculosidade, são criminosos. Existem os criminosos realmente, mas na maioria dos detentos, eles são pessoas comuns, pessoas iguais a nós, que, porque não puderam fazer uma defesa adequada ou porque estavam no lugar errado na hora errada, acabaram sendo detidos pelo sistema e não conseguiram sair de lá. Então, essa é a primeira grande surpresa. Então, assim, existe a violência? Existe. Existe
o preso, o criminoso de alta periculosidade existe, mas eles não são a maioria. Na maioria dos casos, a gente vai notar que são pessoas comuns, pessoas iguais a nós. No caso dos internos, a gente tem uma oportunidade melhor de dialogar com eles, porque eles estão naquela fase, né, da vida onde você consegue refletir melhor sobre o que você fez, né, e consegue revisar seus atos, né. Com o detento é um pouco mais difícil, porque o ambiente também não permite esse diálogo mais próximo, mas com o interno isso é possível. E a gente percebe uma mudança de comportamento, uma aceitação melhor da nossa palavra, das nossas sugestões. Com o passar do tempo, a gente nota uma mudança, nem que seja pequena, né, no jovem, no garoto. Então, é importante mesmo a gente desmistificar essa questão da violência. Existe violência? Existe, mas talvez ela seja um pouco exagerada, né, pela mídia. E tem uma coisa da violência, né? Eu vou te dar a voz da minha pai, né? Você estava falando, Sérgio, eu estava imaginando, nós também somos violentos, né? Talvez não tivéssemos tido uma situação, uma circunstância na qual a nossa violência interna tivesse sido exposta a tal ponto em que nós pudéssemos responder judicialmente por ela, né? A gente vê muito menos no trânsito, não é? Certeza. Há crimes no trânsito e a gente também se aborrece, se irrita. Então, a violência, como você disse, é um igual a nós, porque nós também vivemos dessa, né? Alimentando, às vezes, a própria violência. Existe, né, uma desigualdade, né, no sistema prisional e a gente percebe porque a maior parte dos que estão ali são pessoas desfavorecidas, são pessoas pobres que não puderam ter um bom advogado ali representando eles, são jovens. Tá? Mesmo no sistema prisional, a grande maioria dos encarcerados são jovens. Então, assim, existe alguma coisa descompensada no sistema. Alguma coisa né? estranha, né? Na sociedade. Na sociedade, isso que eu quero falar. Sociedade, o sistema prisional faz parte da sociedade. Pessoas que estão ali presas não saíram da lei, né? Sim. Saíram da sociedade. Pessoas que trabalhavam, pessoas que estavam no meio social. Crianças, adolescentes que estavam na escola, às vezes de forma precária, ali não sendo assíduo, mas estavam inseridos na sociedade. E elas são recolhidas para aquele ambiente que é muito hostil, um ambiente que devia ressocializar os internos, os presos. Ele falha muito. Ele forma mais criminosos. Mais criminosos, porque a primeira coisa que o preso, quando chega na prisão, é se associar a uma facção. Né? Todos os presídios hoje têm essa questão das facções. Uma sobrevivência até. Mas eu queria comentar uma coisa que você falou sobre a violência. Né? É uma onda que não está só... além do Brasil, está em vários outros países. Eu vejo isso como um certo egoísmo da sociedade, né? E a falta de empatia para com o próximo. Qualquer coisa que o próximo faz que não me convém ou que eu acho errado, eu não tolero. Né? Acho que é um certo movimento um movimento crescente de egoísmo da própria sociedade que não aceita qualquer coisa que não seja igual ao que a pessoa faz. Mas, assim. Wagner, é interessante isso que a Miriam falou, porque nós não somos violentos, né? A pessoa vê um crime e ela condena. Porém, se ela tiver uma oportunidade de linchar aquela pessoa, ela vai linchar. Se ela não lincha fisicamente, ela lincha com as palavras, de alguma forma, com os pensamentos. Então, nós ainda trazemos essa violência dentro de nós e não queremos enxergá-la em nós. E assim que a gente se depara com uma violência lá fora, a gente corre para julgar aquilo, né, com muito rigor. O ser humano, acho que tem muito vivo isso na história do ser humano. Sim. Os linchamentos em praça pública, as execuções em praça pública, né? Acho que durante muitos anos a gente viu isso, né? A gente presenciou por muitas encarnações essa situação. E ainda hoje, nos programas de televisão policiais, assim, o jornalismo policial, o que é enfatizado é a violência ali,
uma parte ruim, que é pequena na sociedade, mas uma parte ruim. Você pode ver até os haters, né, na internet, as pessoas que desfilam ódio por nada, né, por um assunto corriqueiro. E se fala alguma coisa com quem eles não concordam. Agora, o Wagner falou do egoísmo, né, e a gente nota que uma parte da sociedade, de fato, ela se preocupa pouco com o próximo e se preocupa mais com si mesmo, né. Então, quando a gente fala da questão do interno, da questão do presidiário, eles não se preocupam, eles falam, não, isso não é problema meu, isso, se a pessoa fez uma coisa errada, ela tem que pagar. Mas se você parar para pensar e colocar um pouquinho de razão nessa discussão, mesmo para aquela pessoa que é egoísta, é importante ressocializar e tratar com dignidade o preso. Porque, tudo bem, para nós que somos cristãos e aplicamos o evangelho no dia a dia, a gente sabe que é importante dar dignidade, dar atenção a um irmão nosso que está ali detido. Mas para uma pessoa que não se preocupa tanto com o próximo, também é importante, porque aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai acabar voltando para o convívio da sociedade. E se ela não tiver ali dentro um atendimento digno, ela vai sair de lá pior do que quando ela entrou. E toda aquela mágoa vai se voltar contra a sociedade de uma forma ou de outra. Então, mesmo para aquela pessoa que não está interessada em cuidar do próximo, é importante que a gente cuide. Do contrário, a gente vai ter uma sociedade cada vez pior, né, com ex-detentos cheios de ressentimentos, né, de rancor, e isso não interessa para ninguém. Então, eu acho que essa talvez seja a melhor propaganda, né, que a gente pode fazer no sentido de trabalhar melhor a questão dos detentos e dos internos, porque são nossos irmãos e eles vão voltar ao nosso convívio. Então, que eles voltem mais humanizados na medida do possível. A gente tem aqui as leis morais, né, dentro do Espiritismo, e eu quero saber como que vocês levam essas questões, né, porque vocês trabalham com a evangelização, como é feito esse trabalho, que mensagens vocês passam para eles, que permita a eles talvez refletir, né, sobre que transformações eles precisam fazer, que rumo na vida eles precisam tomar, o que vocês abordam com eles? Dentre as leis morais, a gente tem a lei da sociedade, né? Um dos temas recorrentes que a gente aborda é esse, assim, eles vão voltar ao convívio social. Eles têm que se preparar para voltar ao convívio social de forma melhor do que chegaram. O discurso recorrente é esse. Você chegou aqui de uma forma e esse tempo que você tiver aqui, você tem que procurar sair uma pessoa melhor do que quando chegou. Mesmo tudo conspirando contra, né? A gente tem todo um sistema que não ajuda que a pessoa saia melhor. Mas com fé, com as palavras do Evangelho, com realmente a mudança, né? A transformação individual, é possível que a pessoa, com esforço, consiga sair melhor do sistema do que quando entrou. E vocês sentem receptividade a vocês, a mensagem? Existe receptividade. Não vamos dizer que seja 100%, né? Você vai num bloco, por exemplo, um bloco grande, deve ter lá uns 200 detentos no banho de sol, mais ou menos, né? Não são todos que se aproximam da gente, uma parcela. Mas aqueles que se aproximam, de fato, eles estão interessados, né? Na prece, ou na mensagem, ou num passe, ou, enfim, num diálogo. Muitas vezes eles querem só se desabafar, né? Por causa da angústia que eles têm, da solidão, da preocupação com o familiar que ele não tem notícia. Então, para esses, a gente vai dirigir a palavra e esses certamente vão nos receber muito bem. Aquele que não deseja, que não está interessado, esse a gente não vai... Não é o momento dele, às vezes. Porque tem um momento de despertar, né? Sempre tem um momento de despertar. Então, talvez naquele momento ele não esteja interessado, talvez ele tenha até um outro credo religioso, mas com o tempo eles vão se aproximando e aí a gente nota, assim, que existe uma receptividade grande. Você usou um termo interessante, o despertar, né? Porque enquanto a gente não desperta, a gente olha, né? A vida da gente como se fosse nesse momento, né? Fotografado, né? Na sociedade atual, na qual circunstâncias fizeram com que eles estivessem, né, respondendo por atos que pudessem ter sido cometidos. E esse despertar, né, enquanto a gente não desperta
para a nossa responsabilidade enquanto espíritos, né? Que a gente não desperta para a necessidade com a gente, o primeiro compromisso com a gente, né? De superar dificuldades, de saber lidar com as dificuldades, a gente é impulsionado a reagir como sempre reagimos e como a sociedade, na maioria das vezes, espera, né? Porque isso é relativo, né? É o tempo de cada um, né? O Sim. despertar. Vai ter pessoas que vão passar uma temporada longa lá e não vão despertar. Uhum. E tem outros que despertam já logo na primeira semana, né? E a gente percebe quando a pessoa, de fato, ela se arrependeu do que ela fez. Isso, ela aham. deseja, né? Uma redenção na Uma medida do segunda possível. chance. A gente nota que tem sinceridade no Uhum. olhar, né, da pessoa. É porque a mensagem da doutrina ela é tão consoladora, é por isso, né, que eu fico imaginando a oportunidade de ouvir a doutrina, né, numa condição adversa, vou chamar assim, o quanto ela não traz para aquela alma, né, para aquele ser, esse consolo, essa esperança, é nesse sentido. Né? A gente não vai conseguir levar resposta para tudo lá, né? Sim. Mas a gente consegue, sim, de alguma maneira, levar algum conforto para eles, né? E uma coisa que a gente nunca faz, de forma alguma, a gente falou das leis morais, né? É prejulgar, né? A gente não vai prejulgar ninguém. A gente nunca vai se interessar em saber por que ele está ali. Não nos interessa, tá? E tanto nos menores internos quanto dos detentos, né? O motivo pelo qual ele está ali, para nós, não é importante, tá? O importante é que é um ser humano, é um irmão que precisa de atenção e a gente vai tratar todos da mesma forma. A gente vai oferecer o amparo possível naquele momento e vai tentar mostrar para ele que assim, a reflexão é importante, tanto para ele como para nós, né? Todos nós temos que pensar sobre aquilo que fizemos no passado e tentar trabalhar isso de tal maneira que o nosso futuro seja melhor. Então, se a gente conseguir fazer com que essa semente da reflexão germine dentro dele, com o passar do tempo ele vai, né, compreender o que foi que o levou para o sistema e o que ele tem que fazer quando ele sair de lá, né? Uma coisa que eu queria comentar é que não só os internos recebem muito bem a nossa visita, mas também todos os trabalhadores daquele ambiente, né? Os trabalhadores relatam, os agentes penitenciários relatam que após a nossa visita o ambiente se acalma, fica um pouco mais sereno, os presos que na maioria das vezes estavam bem agitados mudam o comportamento, pelo menos naquele instante mudam o comportamento, né? E como o Sérgio falou, é a semente que a gente planta ali, né? Na hora certa essa semente vai germinar, vai brotar e a pessoa vai ter o seu despertar. O despertar, eu entendo que quando eu entendo que aquele comportamento que eu tenho não me faz bem. Né? Aí, se eu tenho um comportamento que não me faz bem, eu identifico que ele não me faz bem, às vezes a gente demora a identificar que aquele comportamento não é saudável, né? não é bom. O despertar é o momento da mudança. Você quer mudar um comportamento antigo, quer ser uma pessoa melhor, quer ser às vezes um pai melhor, uma mãe melhor. Então, isso para mim é um despertar. Né? Sabe que tem uma coisa importante? Ali dentro, né, existem vários cultos, né, existem várias agremiações religiosas que trabalham ali dentro. E teve uma oportunidade, acho que até mais do que uma oportunidade, que quando a gente chegou, estava tendo um culto evangélico ali dentro. Tá? E aí o pessoal do culto evangélico, quando viu que a gente estava ali para falar com eles se juntaram a nós. Que legal. E nós tivemos a oportunidade ali de fazer uma palestrinha, né, uma conversa. Uma coisa ecumênica. Com todos, né? Uhum. Inclusive tinha um grupo que estava com violão, eles tocaram uma música, e foi uma coisa muito gostosa de perceber a participação. E a gente viu que naquele momento não importa a religião, o que importa é que o propósito da gente era o melhor possível para aquele grupo, né? Então esse foi um episódio bem marcante. Bem marcante. Quando a gente chega no pátio, né? A primeira coisa que a gente faz é uma prece, a gente chama quem tiver vontade de participar, a gente faz uma prece inicial e faz o relato de uma parábola, uma mensagem do evangelho, ou um livro espírita, né? E no meio da conversa a gente pede para as pessoas interagirem, as pessoas vão dando exemplos e ao final a gente faz uma prece de encerramento, né? Na maioria das vezes a gente convida alguém para fazer a prece de encerramento. E é um momento assim que as pessoas realmente se emocionam. Você vê assim as pessoas chorando, assim, se emocionando muito, né? E eu acho que
essa emoção que traz aquele momento de despertar, ajuda a trazer aquele momento de despertar. Né? As pessoas realmente se comovem com a mensagem cristã, né? com a mensagem do Evangelho, e é essa mensagem que vai deixar a sementinha para que a pessoa possa fazer a sua transformação. Né? Eu quero trazer uma coisa aqui, que essa questão das penas, né, na sociedade, dependendo da sociedade, existe um tipo de pena. Então, a gente tem países que têm prisão perpétua, tem lugares que ainda existe pena de morte. No Brasil não existe, né, a prisão perpétua, nem a pena de morte. Porém, existe um recrudescimento, parece, né, para que a sociedade puna com mais rigor os criminosos. Eu queria que vocês dissessem como que a doutrina espírita vê essa questão, e eu já li um pedacinho aqui do documento da FEB, que é trabalhar, você condena o crime, mas não o criminoso. O criminoso sempre tem a chance de ver as coisas diferentes, fazer tudo diferente. Mas como que vocês lidam com essas questões, por exemplo, no ambiente de vocês, aqui fora ou lá dentro, sobre como a sociedade, às vezes, quer uma punição mais rigorosa para esses detentos? Bem, nós, nesse sentido, nesse aspecto, a gente tem um caminho a percorrer. Temos um longo caminho a percorrer. Infelizmente, uma parcela da sociedade, quando ela fala que deseja justiça, no fundo, ela está dizendo que ela deseja vingança. Porque ela não quer a justiça do equilíbrio, ela quer se vingar, né? Ela quer ir à desforra contra alguém que fez algo errado. Mas alguém fazer algo errado é muito relativo, porque todos nós erramos. Nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos ao erro. E todos nós aqui acreditamos na reencarnação. Então, muito provavelmente, nas nossas existências anteriores, a gente deve ter cometido muita coisa errada, né? Talvez a gente esteja um pouquinho só à frente desses irmãos que hoje estão errando. Então, não faz muito sentido a gente recriminar e desejar a pena máxima, né, ou uma pena de vingança contra esses irmãos. O que a gente precisa fazer é conscientizá-los de que o caminho não é esse, tá? E a melhor forma, no meu entender, é pelo diálogo, né? Com o diálogo, a oportunidade vai ser muito mais efetivo do que a pena que ele sofre hoje, que é uma pena de violência, uma pena dupla. Ele é encarcerado e ele é esquecido ali, tá? Ele não vai sair dali de dentro uma pessoa melhor dessa forma, tá? Então, a sociedade ela precisa compreender que a gente tem que, claro, tentar, na medida do possível, evitar que esses crimes aconteçam, trabalhar fortemente, mas não é com base na repressão que a gente vai corrigir o problema, tá? Eu acredito que a gente tem no nossa memória espiritual, nas várias vidas que já tivemos, né? A violência é muito presente. No passado, a gente condenava de forma muito mais violenta, né? Execução em praças públicas. As prisões no passado eram muito piores do que hoje. Torturas. Era muita violência. Mais que hoje ainda tem a tortura. Isso ela é condenada, né? Uhum. Ela é combatida pelas leis, né? Antigamente não, a tortura era aceita, era tolerada, né? Então eu vejo que o caminho é de evolução. A gente pode até ficar um pouquinho estacionado, mas a gente vai sempre evoluir. No passado foi muito pior. Hoje ainda não está bom, mas a gente vai chegar num momento que a sociedade vai melhorar moralmente e a gente vai conseguir lidar melhor com essas questões, que é uma questão da sociedade. São pessoas que estão no nosso convívio e cometeram equívocos e a gente tem que trabalhar para que elas se corrijam, né? Uhum. Não cometam os mesmos equívocos novamente. Sim. Estava falando, estou imaginando aqui, né? Porque quando esse trabalho de vocês é um trabalho direcionado àquele que está isolado da sociedade, vou dizer assim, né? Ao mesmo tempo, quando você falou, né, Wagner, que lhe sensibilizou, foi que as mães, né, filhos, crianças, né, muitas crianças ali, aguardando, porque quem está preso
é pai de alguém, é filho de alguém, é irmão de alguém, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem uma linha tênue, porque também do outro lado, dependendo, né, do que ocorreu, também existe uma família abalada, né? Que foi vítima. Que foi né? vítima, Isso. né? E aí é como se, às vezes, a gente olhasse só para um lado, apoiasse e trazendo toda a violência que há também em nós, né? Por outras razões, naquele que foi criminalizado, né? Por aquele evento. Então, o que eu estou querendo trazer, assim, embora haja uma linha tênue dessas duas comunidades, não é? Independente de que posição a gente possa estar, o que vocês estão trazendo é importante, é olhar o outro com um olhar de compaixão, né? Então, tanto aquela família que foi vítima, quanto aquele que está pagando pelos seus atos, né? Então, olhar o cidadão, né? Me lembra que a imagem de Jesus, né? Ele nunca, jamais, né? Ele criminalizou, quis saber o que aconteceu com aquele que chegava para ele, né? Ele sabia muito bem quem estava chegando, né? Não era boa gente, né? Como a gente também ainda não é muito boa gente. E ele foi vítima de um crime. Claro, sim. E nunca ele julgou, né? Ele acolhia o ser humano, mas jamais foi conivente com o ato que foi feito, né? Então, assim, tá certo que a gente chegar nessa atitude de Jesus, a gente está tentando há mais de 2000 anos, não está conseguindo ainda, né? A gente está patina e não vai, né? Mas é o começo, talvez, não é? Que a gente possa ter esse entendimento, sabendo que em posições diferentes essa dor, né? Ela está presente. Que né? também precisa ter uma ajuda para as vítimas dos crimes, né? Porque eles também precisam desse olhar, né? A gente está falando aqui daquelas pessoas que foram condenadas, que deram aquele mau passo, muitas vezes terrível, né? Muitas vezes tirando a vida das outras pessoas, o que é muito complicado, né? Mas isso que você fala é importante, porque a gente tem dois lados, né? E a gente tem que olhar para eles, né? Eu poderia dizer que a gente tem duas famílias, né? Porque não é só o indivíduo que sofreu a violência, não é só o indivíduo que cometeu a violência, né? E quando a gente olha a família que sofreu a violência, principalmente se for uma violência contra a vida, né? Que é o mais grave possível, muitas vezes tem uma família ali desfacelada, um pai de família que não vai estar mais provendo a família, é uma mãe que não vai estar mais cuidando dos seus filhos, né? É um pai que perdeu um filho que foi tão querido, tão cuidado, né? E nisso eu trago à memória que um dos motivos de eu ter entrado no espiritismo, ter vindo para a comunhão, foi exatamente por isso, porque na minha família eu sofri uma violência e tinha dificuldade de aceitar o porquê daquela violência, né? E o espiritismo também trabalha do lado das famílias, acolhendo as famílias que sofreram violência, né? Mas a gente não pode esquecer do outro lado. São duas famílias que precisam seguir em frente, precisam continuar evoluindo. Tanto a família que sofreu a violência, que deve ser amparada, e a gente que tem aqui na Casa Espírita um ótimo lugar de amparo, como eu tive quando cheguei aqui, e também amparar a família do outro lado, que cometeu a violência, que está sendo também condenada, sofrendo, né? Sofrendo dos atos daquele momento. Vamos deixar claro que a gente está falando do interno e do detento, mas a gente não está esquecendo das vítimas das violências cometidas. É porque a gente está nesse lado e é importante a gente deixar para quem nos assiste, o outro né? lado não está esquecido de forma alguma. Uhum. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que a gente nunca vai resolver o problema da violência com mais violência. Sim. Exatamente. Né? No caso, por exemplo, do sistema socioeducativo, a esmagadora maioria dos internos ali de dentro são jovens que vêm de famílias desestruturadas. Famílias desestruturadas por várias razões, mas uma delas também por causa da violência que tem nas periferias do Brasil. Então, eles não têm pai, a grande maioria não tem pai, e muitas vezes a mãe também é envereda por um caminho errado, e a família desestruturada gera um jovem infrator. Então, a violência, né, de qualquer direção, ela não é benéfica em nenhum momento, tá? Então, a gente precisa parar esse processo, né? Então, se esse jovem infrator sofrer violência dentro do sistema socioeducativo, ele também vai estar, provavelmente, né, no futuro, tendente a continuar esse processo de violência. Então, a gente tem que parar isso
pelo esclarecimento. O esclarecimento acho que é uma ferramenta importante para que o jovem reflita e não siga esse caminho. Porque não falta oportunidade. Ele vai sair dali e não vai faltar oportunidade para ele cair. Certamente. Agora, se ele já estiver mais estruturado dentro dele, ele vai refletir, ele vai fazer as escolhas certas. Ele pode fazer as escolhas certas. Exato. Por isso que é importante que a transformação do interno ou do preso ocorra já ali dentro, né? Dentro do sistema prisional, para que ele saia dali fortalecido. Porque quando ele sair, ele vai voltar para a mesma casa, vai voltar para o mesmo convívio de amigos, né? E aquele ambiente, foi aquele ambiente que levou ele até ali. Então ele precisa realmente sair fortalecido pela fé para poder resistir e conseguir sua transformação. A gente está aqui para mais 5 minutos, infelizmente, né? Porque o tema é muito bom, né? Muito bacana esse trabalho. Eu queria que vocês concluíssem para a gente, cada um, Sérgio e Wagner, qual é o aprendizado maior que vocês estão tendo, né? São 10 anos, né? Realizando 10 anos. Esse trabalho, e tem muita experiência aí. E como que vocês sugerem que uma pessoa que se interessou por essa atividade, seja ela de Brasília, que possa ouvir aqui a comunhão, ou alguma outra casa espírita que talvez desenvolva, ou ela é de outro estado e ela quer buscar isso e tentar implantar isso na sua casa espírita. Como é que vocês podem? Deixa eu contar uma passagem rapidamente, depois o Wagner recomenda para os interessados, né, que queiram ingressar nesse trabalho. Teve uma ocasião que eu me senti muito gratificado ao visitar os detentos, porque a gente sempre vai com a intenção de doar, né? De levar o nosso tempo, a nossa palavra, nosso amparo, enfim, de nosso ombro, às vezes, para a pessoa que está ali. E mais do que uma vez, a gente saiu do trabalho com a sensação de que a gente recebeu, ao invés da gente ter ido doar, nós recebemos. Isso é o mais frequente. E olha, e foi muito bom, porque teve um grupo de detentos uma vez que resolveu fazer uma prece por nós. Eles ficaram tão felizes com a nossa visita, e que nós já íamos ali naquele bloco já há algum tempo, né? E eles ficaram tão felizes com a nossa presença ali, que eles se reuniram e fizeram uma oração por nós, né? Pedindo para que nós fôssemos abençoados, que nós continuássemos com esse trabalho. E eu saí dali muito gratificado, porque foi uma experiência inesperada, tá? E isso faz a gente repensar numa série de coisas, tá? Faz a gente compreender que quem está do lado de lá é um ser humano como a gente, é o nosso irmão, que ele pode estar ocasionalmente ali, mas é uma pessoa que nós temos que, de alguma forma, apoiar. Então, essa experiência eu não esqueço, tá? E eu acho que isso daí é um incentivo para todos aqueles que estão em dúvida se devem ou não, se é correto ou não, se é seguro ou não. Eu acho que isso serve de incentivo, porque tenho certeza que as pessoas vão se surpreender muito com as experiências que a gente vai ter dentro do sistema. No grupo socioeducativo, a gente tem 10 participantes hoje. Pode aumentar, né, Wagner? E a gente precisa aumentar esse grupo. Na penitenciária temos 6. É um grupo muito pequeno, muito tímido. E é só na penitenciária masculina, exatamente, né? Vocês não têm na colmeia. A gente não tem na colmeia e não tem nas outras unidades da própria Papuda, né? A gente está só no CDP2, eu tenho o CDP1, eu tenho a penitenciária, tenho o CIR, tem várias outras unidades que precisam ter esse atendimento. Infelizmente, pela baixa quantidade de voluntários que a gente tem, a gente não consegue atender. No início do trabalho estivemos na colmeia e a gente foi muito bem recebido lá. Foi uma das memórias mais alegres que eu tenho. Assim, a colmeia é a penitenciária feminina. Né? E é frequente a gente sair da visita, os internos falarem pra gente, obrigado por estarem aqui, por deixar seu tempo com a família, com o trabalho e tá aqui com a gente, voltem, por favor, voltem. A gente quer muito que vocês voltem. Mas para isso a gente precisa também crescer o grupo, né? Uhum. E quem quiser se voluntariar aqui na comunhão, pode fazer inscrição, a gente orienta como é que é o procedimento. Procura a central de voluntários, A central de voluntários, a pessoa tem que ter algum conhecimento do espiritismo, um conhecimento mais consolidado do espiritismo, né? Mas sobretudo ter a boa vontade. Ter a vontade de fazer o bem, a vontade de trabalhar em prol do próximo, né?
Acho que assim, essa vontade é o mais importante. Exato. Porque eu, o Sérgio, os demais colegas, vamos orientar para que ele faça um bom trabalho e com certeza ele também vai ficar muito gratificado. E o que acho que fica Não, aqui... e quem não é, quem é de outro estado? Quem é de outro estado, como olha, deve, por orientação. exemplo, iniciar esse A trabalho? gente recomenda que procure a federação local, tá? Porque existem alguns estados que já têm um trabalho estruturado, como, por exemplo, lá em Espírito Santo, a gente tem o Fiorido, que é um colega nosso, né, que inclusive nos apoiou quando a gente Sim. começou aqui, e lá o trabalho está bem organizado. No Mato Grosso também tem a Silvia, que faz um trabalho muito bem feito lá. Então, procurem a federação local, que certamente vai ter um grupo que vai apoiar nesse processo inicial de visita às unidades prisionais. Agora, para quem não está ainda nessa etapa, né, de fazer uma visita, que a gente possa ver essa questão que nos perpassa, né, como sociedade, como cidadãos, com esse olhar, né, Miriam? É um olhar que vocês trazem de lá de dentro, um olhar muito humanizado, que é o que a gente precisa para todos os segmentos na nossa vida e principalmente diante da violência. Quando a gente observa tanto noticiário difícil, né? Ao invés da gente odiar aquela pessoa, e isso é péssimo, né? Não só, principalmente para nós, né? Que a gente possa olhar e pensar, puxa vida, que pena que aquela pessoa deu um mau passo, né? O que será que ela vive? Com certeza, a gente às vezes está num ambiente tão protegido, né? Nós não tivemos esse contato todo com a violência, eu falo que a gente vive numa bolha, assim, porque a gente talvez não tivesse condições, a gente ia cair se a gente estivesse num ambiente mais desfavorecido, né, mais violento. Então eu falo, eu estou protegida, porque eu não vivi essa violência, então estou menos suscetível, mas quem diz que num rompante que a gente viva, não vai acontecer alguma coisa. Eu sei que a gente já está estourando o tempo aqui, mas queria deixar uma última mensagem, né? Pois não, pode falar. Jesus falava parábolas, né? E entre as falas que ele teve, Mateus 25, 36, ele comenta lá, né? Estive doente e me assististe. Estive com fome e me deste de comer. Estive nu, me vestiste. Estive preso e foste me visitar. É a lei da caridade, né? Seja qual for a vertente aí da pessoa com fome, da pessoa sem roupa, da pessoa doente ou da pessoa presa. É um mandamento de Jesus, né? Estive preso e foste me visitar. Vamos terminar então com essa mensagem muito bacana. Miriam, obrigada. Sérgio e Wagner, parabéns pelo trabalho, parabéns e obrigada por vocês terem atendido ao nosso convite. E para vocês que nos assistiram, fica o convite de vocês darem um like, compartilharem, comentarem e enviarem esse conteúdo para outras pessoas que podem gostar. Isso é muito importante. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 18h45, temos uma playlist com mais de 330 programas. Estamos em 2 canais, Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. Procurem lá as nossas playlists. Muito obrigada e até a próxima.